Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso cronograma. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz por estar chegando à nossa última aula do ano. Na verdade, não é do ano, né? É do nosso cronograma, porque a gente ainda vai se encontrar pra caramba. Semana que vem tem o Você Decide, na outra semana você tem o aulão, a semana, né, de humanas, desse negócio difícil aí de humanas, depois você tem o aulão de véspera, depois você tem gabarito, depois você encontra com a gente de novo, com as ciências da natureza e matemática, aulão de véspera de ciências da natureza e matemática e domingo gabarito. Então, só tá começando a nossa reta final. Na verdade, né? No dia 23 de outubro ela começa. 23 tô fazendo aqui a conta de quando é 23. 23 é segunda-feira que vem. A gente está na nossa última semana de aula do cronograma, né? Dos nossos 32 módulos, dos nossos 64 de química, né? E você começou com a Alan hoje, então você viu o seu 32º... 32º capítulo de Química 2 e agora você vai ver comigo o seu 32º capítulo de Química 1. Foi um prazer ter você aqui todas as quartas no começo do ano, depois todas as terças na nossa última aula, né? Às 8h30 da noite. Eu sei o quanto é cansativo, eu sei o quanto você enfrenta um leão por dia para estar aqui, o quanto você enfrenta desafios e o quanto você aguentou esse ano, o quanto você por diversas vezes quis desistir, por diversas vezes se sentiu muito cansado, por diversas vezes você procrastinou, todo mundo faz isso um pouquinho, mas você chegou até aqui, você chegou na sua última aula e eu tô torcendo muito de verdade, do fundo do meu coraçãozinho, que dê tudo certo, porque a realização do teu sonho é o que faz a gente continuar acreditando que a educação vale a pena, né? A educação é o caminho, a educação é a forma que a gente tem para melhorar o mundo que a gente vive. Então, você realizando o seu sonho dá gás para a gente, dá motivação para a gente continuar vivendo e acreditando nisso daqui, né? E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar de química ambiental. A gente vai falar do conteúdo que aparece pra caraca na prova do Enem, né? A química ambiental, ela se encaixa lá na química ambiental, na biologia, um pouquinho na geografia. A química ambiental, se eu pudesse, eu ficaria aqui um tempão falando de química ambiental, falando sobre diversos conceitos, porque na verdade não é um conceito de química ambiental. São vários conceitos juntinhos
que se enquadram nos problemas ambientais, nas coisas ambientais. Vamos lá, porque tem muita coisa para ser falada, né? A primeira parte da química ambiental é a parte que a gente fala de camada de ozônio, que inclusive já caiu no Enem umas 2 vezes, tá? Caiu no ano de 2020 e caiu na prova do PPL também. A camada de ozônio é uma camada que tem o gás ozônio, vem para o quadro. A camada de ozônio é uma camada de O3. Aí eu venho aqui para o cantinho. O3 é alótropo de O2. Eles são alótropos porque é o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. São alótropos por atomicidade. Eu tenho 3 átomos, eu tenho 2 átomos. Tudo bem? É o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. Eu tenho o que eu chamo de alotropia. A camada de ozônio, ela protege a gente dos raios ultravioletas, né? Eu tenho lá uma camada de gás ozônio, não ri da minha terra. Leandrinho ia morrer se visse a minha terra aqui assim. E aí eu tenho a minha camada de ozônio, beleza? E tenho lá os meus raios ultravioletas chegando nessa camada de ozônio. Esses raios ultravioletas, eles podem ser UVA, UVB e UVC, diferentes frequências, diferentes comprimentos de onda, enfim, tudo isso. A camada de ozônio meio que age como se fosse um filtro. Ela corta, ela quebra a passagem do UVC, o UVC não passa mais. Ela afina o UVB e o UVA entra diretão ali e é por isso que a gente precisa usar o protetor solar, beleza? Então ele é muito importante. Esse ozônio chegou lá em cima e formou pela quantidade de oxigênio que chega da atmosfera lá na estratosfera e formou ozônio. Bonitinho, já existe há um montão de anos, até que a gente começou a usar aparelhos de refrigeração. Até que a gente começou a usar coisas em formato de aerosóis, como desodorante, como aquelas máquinas de pesticidas e etc. Nas máquinas de aerosóis e nos aparelhos de refrigeração, como ar-condicionado, geladeira, etc., tem um gás que a gente chama de gás CFC, clorofluorcarbono. O clorofluorcarbono não é nada mais, nada menos que haleto orgânico. É a substituição dos meus hidrogênios do carbono pelos halogênios. Tá lá, 2 cloros, 2 fluoros, bonitinho. Esse negócio aqui é o que estava presente lá nos aerosóis, nos aparelhos de refrigeração, ok? Esse gás também chega lá em cima, assim como o ozônio. Quando esse gás chega lá em cima, ele também encontra os raios ultravioletas, né? E aí ocorre o que a gente chama de quebra radicalar. O que é quebra radicalar? Cada átomo sai com o seu elétron. Então é como se eu continuasse com F2, CLC, carboninho com o seu elétron e liberasse um cloro livre. A gente chama de radical livre, tá? Gente, UVC é raios ultravioletas do tipo C, ultravioletas do tipo B, ultravioletas do tipo A. Então, UVA, UVB e UVC são raios ultravioletas, tá? Aí, o cloro que ficou livre, agora tá livre. Ele vai lá, ó, já caiu no Enem isso aqui, hein? E reage com o gás ozônio. Ele reage quebrando a estrutura do gás ozônio, formando oxigênio e OCl. Carol, mas qual é o problema? Eu libero o gás oxigênio, ele não volta pra gente. Ele continua lá em cima, ele não volta pra gente. E tem um problema pior. A camada de gás que estava lá começa a afinar. Ela era grossinha. Se eu estou
consumindo ela, porque eu estou consumindo, né? Estou voltando a ser oxigênio. Essa camada, ela vai afinando, né? Ela vai afinando, e se ela vai afinando, o que vai acontecer com os raios ultravioletas? Eles vão passar com uma maior facilidade. Então, isso, maior incidência desses raios ultravioletas, porque eu estou diminuindo a quantidade de ozônio. Então, esse problema foi detectado lá na década de 70, quase 80, sabe? E aí, o mundo, dentro do Protocolo de Montreal, que eu vou te mostrar já já ele, o Protocolo de Montreal visava e visa você diminuir essa emissão de gás CFC. Então, você diminui essa quantidade de gás CFC lá e você diminui essas reações químicas. Carol, mas e o ozônio que já foi consumindo? Essa parte que está mais afinada, ela vai ser reconstruída ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Mas ela vai ser reconstruída porque o oxigênio vai subir de novo, vai acontecer a reação química que aconteceu há um tempão atrás e vai formar ozônio novamente, reconstituindo essa camada, tá bom? E aí eu tenho, então, a principal reação, o que acontece com ele, e eu preciso que você lembre que o que é um gás CFC é um haleto orgânico. Aí quando você vem cá para esse material, vem pra cá. É exatamente o que eu te falei. Eu te mostrei a reação química, bonitinho como está escrito no quadro. Te disse que o buraco na camada de ozônio causa nos seres vivos alteração do DNA, envelhecimento precoce, aumento do câncer de pele, etc. E em 1989 se cria o Protocolo de Montreal para reduzir a produção e o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio. Por curiosidade, o Brasil só entra em 90, tá bom? Caiu o Protocolo de Montreal no Enem em 2020 e caiu essa reação aqui também no Enem em 2013, se não me engano. Por isso que a gente fala pra caramba. Se você pega o seu desodorantezinho aí de casa, se ele for aerosol, atrás vai estar escrito livre, eu espero que esteja, né? Livres de gases do efeito estufa, livre de CFC, não afeta efeito... Se você virar, efeito estufa não, perdão, porque está escrito efeito estufa aqui, camada de ozônio. Se você virar, você tem que ler isso aí no seu desodorante aerosol, tá bom? E aí, já que eu tô falando de efeito estufa, deixa eu te contar uma parada que o Leandrinho já deve ter te contado, que a Camila já deve ter te falado em algum momento. O efeito estufa, ele precisa acontecer. Eu não vou ficar repetindo coisas que você já sabe de vivência, de nascença, que você já escutou falar disso aqui pra caraca. Eu vou focar na parte química das paradas, tá bom? O efeito estufa, ele precisa acontecer. Ele é o que mantém a gente aquecido. É uma camada de gás também. Principais gases, é o que a gente chama de gases traços. CO2, vapor d'água e metano. Óbvio que eu poderia te falar mais um monte. Monóxido, estão todos aqui para você estudar depois, se você quiser, para você se aprofundar nisso. Mas você tem monóxido, os CFCs também fazem parte, os óxidos de nitrogênio e tudo mais, mas os principais gases do efeito estufa são o CO2, o metano e o vapor de água. Grava esses dois aqui, ó. O que é o efeito estufa? Esses gases, por terem mais de 2 elementos químicos ali, eles conseguem absorver o calor, emitindo o calor para a Terra. Então, essa camada de gás, ela absorve esse calor e emite, como se fosse uma estufa. E que bom, senão a gente morreria congelado. Que bom que ela existe. Só que tem um problema, né? Esse efeito estufa, ele vem sendo intensificado devido ao aumento desses gases de efeito estufa, pela liberação de várias outras coisas. Queima de combustíveis fósseis, você queima combustível fóssil, você tá agora aumentando pra caraca a quantidade de metano. Vocês sabiam que a gente tem mais gado no mundo do que gente? Se você for pesquisar isso, não sei, mas esse dado era um dado de pelo menos 3 meses atrás. A gente tem mais gado no mundo do que gente. E esse gás metano,
ele vem principalmente da decomposição anaeróbica, do pum da vaca, do dejeto suíno que vai se decompor. Então, você está aumentando cada vez mais a liberação desse gás metano. E você já sabe que esse CO2 já vem aumentando pra caraca desde a primeira Revolução Industrial. Você está queimando combustível fóssil, você está encontrando petróleo, você está arrumando um jeito de ter esse combustível. E aí você tem a emissão desses gases. E se você tem cada vez mais gases que guardam o calor, mais calor vai ser jogado na Terra. Ponto final. Tá? Aí deixa eu te contar uma curiosidade química agora. O gás carbônico, ele tem uma geometria que a gente chama de geometria linear. Lembra disso? Não sobra elétrons no átomo central, joga um ó para o lado, joga um ó para o outro, eu tenho 180 graus de ângulo, né? Uma geometria linear. Já o gás metano, que é o CH4, a geometria que eu tenho é o que eu chamo de geometria tetraédrica. Lembra? São 5 átomos e tudo mais. É a geometria que eu chamo de geometria tetraédrica. Curiosidades químicas. O gás metano, ele absorve mais calor do que o gás carbônico. Ué, Carol, e por que a gente não fala tanto dele? Por que a gente vem sempre falando de gás carbônico? Porque o gás carbônico, ele vem sendo liberado na atmosfera há muitos e muitos tempos. É muito maior a quantidade desse cara aqui. Só que a gente está aumentando muito também a liberação de gás metano. É por isso que a gente está conversando cada vez mais sobre a produção de energia a partir do gás metano, que a gente pode chamar de biogás. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, lembra, por causa dessa geometria, eu tenho uma diferença na acumulação de calor pelas diferentes moléculas que eu tenho ali. Tá bom? Então, a gente falou do efeito estufa, a gente falou do gás ozônio, e aí eu te falo do aquecimento global, que você já conhece. O aquecimento global, ele iria acontecer. O problema é que a gente está aqui, ó, quase que uma cinética química, acelerando o processo por causa desse aumento dos gases traços. E aí, essa parada aqui me pega. Por que me pega? Porque eu adoro falar de chuva ácida, e o experimento que eu trouxe hoje, eu acabei de lembrar que eu já fiz ele contigo, né? Porque eu fiz ele quando eu falei de óxido, né? Da queima do enxofre, que mudou a coloração de azul para verde, para amarelo, né? A gente fez aqui, naquele momento, lá na aula de óxidos, a chuva ácida. A chuva ácida, a água da chuva, ela já tem um caráter levemente ácido. Por quê? Porque a gente já tem na atmosfera gás carbônico, CO2, tá? Esse CO2, por conta da respiração, por conta do ciclo do carbono, por conta da queima dos combustíveis fósseis, a gente já tem CO2 na atmosfera, tá? Esse CO2 está aqui pairando. Quando começa a formar ali, condensar a nuvem, a água da chuva, essa água reage com o gás carbônico e forma o ácido carbônico. Então, a água da chuva, ela já é ligeiramente ácida, ela já tem um pH um pouquinho abaixo aí, tá? De 7. Só que a gente tem a emissão pelas indústrias, pela queima do diesel, pela queima de outros combustíveis fósseis e tudo mais. Eu tenho 2 principais óxidos, chamados de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Se eu vier aqui, o dióxido de enxofre é o SO2. O dióxido de nitrogênio é o NO2. Eles vêm também da queima de combustíveis fósseis e das indústrias, tá? Esse SO2 e esse NO2, eles são considerados o que a gente chama de óxidos ácidos. Por que são considerados óxidos ácidos? Porque quando colocados em água, ou quando encontram com a água, formam ácidos.
Então, eu vou ter ali, por exemplo, vou apagar isso. Quem está tirando print aí que eu li que a galera está tirando print. Estão entendendo? Estão acompanhando? Quando eu pego esses dois gases, eu tenho aí duas reações que podem aparecer no Enem, até na estequiometria, tá? O SO2, primeiro, vou mostrar etapa por etapa, não custa nada, né? Esse S, ele vem da queima lá do combustível fóssil, da queima do diesel, principalmente, que é o diesel que tem o enxofre, tá? O enxofre, ele é queimado, toda queima com oxigênio ou comburente. Gera SO2. Opa, esse óxido é um óxido ácido, tá? Ele vem para a atmosfera. Esse SO2 encontra na própria atmosfera oxigênio e forma o trióxido de enxofre ou óxido sulfúrico. E aí esse aqui fica aqui, até chover. Quando chove, esse SO3 reage com a água, formando H2SO4, que é o nosso famoso ácido sulfúrico, que é o que confere uma maior acidez às chuvas. Aonde que eu tenho muita chuva ácida? No Brasil, lá em São Paulo, lá onde as minhas grandes indústrias estão, tá? É a maior concentração de chuva ácida do Brasil. No Rio, perto da Reduc. Eu acho que é um bom ponto para a gente falar que tem uma chuva ácida. Para quem conhece o Rio, a Reduc fica em Duque de Caxias, é a refinaria de petróleo. Ali a gente tem ali uma quantidade de chuva ácida, um pH considerável, tá? E aí, quando eu olho para cá, eu posso fazer ali uma reação única. São reações consecutivas. Estou levando lá para o Enem agora, tá? É somatório de tudo. Se eu estou produzindo SO2, mas estou consumindo, esse SO2 não está mais na minha reação. Se eu estou produzindo SO3 e estou consumindo, ele também não está mais na minha reação. Então, eu consigo formar, a partir dessas três etapas, uma única reação, que é enxofre 1,5 de oxigênio, água, perdão, formando ácido sulfúrico. E a partir disso, o Enem pode te pedir uma reação estequiométrica, tá? Tô juntando tudo com tudo, tô aproveitando que é última aula. E aí eu também tenho a reação do dióxido de enxofre, que forma dois ácidos diferentes com a água, tá? Aqui eu tenho o óxido, a professora doida. Eu tenho aqui o ácido nitroso e aqui o ácido nítrico, que também fazem parte da chuva ácida. Só para lembrar, caiu uma questão em 2009 do Enem, que é o seguinte: esse ácido aqui é considerado um ácido forte. Esse ácido aqui é considerado um ácido moderado. E esse ácido aqui é considerado um ácido forte. Então, esses meus dois ácidos são os ácidos mais importantes, mais fortes, piores, né? É o que acidificam mais a chuva. E aí tem um problemão, né? Eu só te mostrei o ciclo da chuva ácida e tudo mais. Essa acidez, ela causa alguns problemas, né? Corrosão de monumentos, acidificação dos rios, dos lagos, dos oceanos, dos solos. E aí, a geografia adora falar de um processo que a gente chama de calagem, né? A calagem é você fazer como se fosse uma reação de neutralização nesse solo. O solo está muito ácido, eu preciso jogar alguma coisa para neutralizar esse solo, para tornar esse solo próprio para cultivo. E aí eu pego, o que eu uso ali? Eu uso geralmente o que a gente chama de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal de caráter básico,
tá? E aí, nesse processo de calagem, você joga esse sal no solo para tentar neutralizá-lo. Então, você tem ali o carbonato de cálcio, ou o famoso calcário, né? Que a gente usa muito também no processo de calagem. Ou ainda, o cal virgem, que é o cal, CaO, óxido de cálcio, que é um óxido básico. Então, eu estou jogando nesse solo para fazer o que eu chamo de neutralização, tá bom? E aí, eu tenho ali, por exemplo, as folhinhas queimadas. Aí, rapidinho, para a gente mudar de assunto. Olha a questão do Enem 2020. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CF6, em aerosóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa, se eu estou falando do Protocolo de Montreal, se eu estou falando dos CF6, qual é o meu gabarito? Tem que ter a ver com camada de ozônio. Então, o Protocolo de Montreal tem como recomendação preservar a camada de ozônio, gabarito letra C. Aí, olha que doideira. Lembra que eu falei para você sobre o biogás? Já canonei mais 3, 4 vezes seguidas. Presta atenção em mim, para o que você está fazendo aí. Olha para cá, deixa eu beber só uma água que eu tô morrendo aqui, que eu falei, não bebi uma água. Sede Carol. E aí, eu vou nessa viagem aí, hein? Presta atenção. Lembra que eu te falei que eu tenho... Você não se inscreveu, você se inscreve aí agora. Link da descrição para você viajar com tudo. Lembra que eu te falei que a gente tem um monte agora de suíno? Um monte de vaquinha, porquinho e tudo mais? Então, não se sabia o que fazer com essa matéria orgânica. Não se sabia o que fazer com o que a gente chama de dejeto, cocô, tá? Aí, começou a produzir um combustível a partir dele, que a gente chama de decomposição de matéria orgânica, produção de biogás a partir de um biodigestor. Memoriza esse nome. Biodigestor, digestão, biovida, sei lá o que, biodigestor, tá? O que é o biogás? O biogás é um gás combustível constituído em média de, isso é importante, 60% de metano. Carol, o biogás é um gás combustível constituído em média de, isso é importante, 60% de metano. Carol, quando eu vou decompor algo orgânico, ou eu vou formar CO2, ou eu vou formar metano. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é, se eu tenho oxigênio, a minha decomposição é anaeróbica, eu formo CO2. Se eu não tenho oxigênio, a minha decomposição é anaeróbica, eu formo metano. Primeiro ponto. Como que isso acontece? Eu pego ali o resíduo, o cocôzinho, entro ele, isso aqui é como se fosse uma usina, então presta atenção. Eu coloco ele num material orgânico, passa por uma higienização básica ali e entra no que eu chamo da formação do biogás. É o processo de biodegradação, que acontece dentro do fermentador. Ali tem bactéria que vai decompor a matéria orgânica. Se eu tenho bactéria que vai decompor a matéria orgânica, ela vai produzir metano. Então, aqui dentro, eu vou ter a produção do metano e, obviamente, um pouquinho de gás carbônico, porque vai entrar oxigênio ali de qualquer jeito. Então, eu tenho ali uma produção de metano e gás carbônico nessa proporção. Quando eu tenho essa proporção, eu produzo o que eu chamo de biogás. E aí, esse biogás vai lá ser distribuído para os combustíveis, vai gerar energia elétrica e tudo mais. Carol, mas qual é a vantagem de eu produzir um combustível que, quando queimado, ele vai gerar CO2 de qualquer jeito? Tudo bem.
Mas eu não tinha o que fazer com o metano que ia vir daqui de qualquer forma. Então eu estou gerando energia a partir de uma coisa que geraria metano de qualquer jeito. Então eu estou ali pegando o metano e olha que loucura. Apaguei. Lembra que eu te falei que o CO2, ele teoricamente, ele absorve menos calor do que o metano? Então, cuidado, que eu não vou falar isso, porque senão você vai entender errado. Mas você está transformando aquilo ali, o metano, que teoricamente é pior para o efeito estufa, em gás carbônico, que não é bom, que não é Mil Maravilhas. A Mil Maravilhas, isso aqui não deveria acontecer. Nas Mil Maravilhas, a gente deveria ter combustível que não poluísse o meio ambiente e tudo mais. Só que eu preciso dar um destino para o dejeto. O destino para o dejeto é produzir energia a partir dele, tá? Essa energia é chamada de biogás. Fechadaço até aqui? Aí, eu quero ver se eu coloquei uma coisa aqui, eu posso voltar na energia. Não tem problema. Mas eu quero falar de uma coisa, deixa eu ver aqui. Não coloquei, mas eu vou falar. Olha essa questão do Enem. Eita, quase que não sai. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada citada no TSTO, olha que legal. Estou fazendo um link lá atrás para cá. A gente está falando do cocô, que vai virar a partir do biofermentador, do digestor e tudo mais. Mas eu tenho lixo. A gente, se não recicla, a gente precisa dar um destino a esse lixo. Os aterros sanitários hoje são as melhores formas de você reciclar esse lixo, de dar um destino a ele. Esse aterro sanitário ele tem que ser controlado, bonitinho, arrumadinho. Proteger o solo, lençol freático, uma camada polimérica e tudo mais. O aterro sanitário, diferente do lixão, ele é todo organizado. O lixão, tu taca o lixo, fica lá, vai se decompor do jeito que der. O aterro, não. O aterro, você protege o solo, você coloca os seus lixos em camadas, você organiza bonitinho. E você tem também pouco oxigênio ali, né? E aí, se você tem pouco oxigênio ali, você também tem uma decomposição anaeróbica. Então, ali no aterro, nessas camadas de lixo, você também produz metano. Se você também produz metano, você precisa dar um destino a ele. Aí, adivinha? Os aterros sanitários, principalmente São Paulo, eles estão conseguindo conectar uns cabos, né, para recolher esse gás metano para produzir o biogás, para produzir energia. Então, os aterros sanitários, eles conseguem recolher esse gás produzido ali na decomposição do lixo para gerar energia. E muitos aterros sanitários também, já viu o chorume, que é aquele líquido fedorento que sai do lixo? Muitos aterros também estão conseguindo pegar esse chorume e levando para a estação de tratamento de esgoto, para virar água de reuso, né? Então, os aterros sanitários ou o lixo, ele também está originando energia através do gás metano produzido pela decomposição anaeróbica dos compostos orgânicos, gabarito, letra D. Tá? É tipo um encanamento de biogás isso, Ana, só que, na verdade, é um encanamento de gás metano e esse gás metano vai para a usina para ser produzido, para ser organizado, para virar biogás, tá? Para a gente fechar, óbvio que as energias que eu coloquei aí ficam como material de apoio para você e tudo mais, e você com certeza já viu na geografia e tal, mas eu queria falar uma coisa. Existe um negócio que está acontecendo, bastante falado também, que é a acidificação dos oceanos. Eu poderia passar falando de aula de química ambiental com você pra caraca.
tá? Eu adoro química mental, acho que é um tema muito legal, conversa com diversas áreas do conhecimento, mas a gente tem pouco tempo e a gente precisa falar das coisas principais. O que é a acidificação dos oceanos? Primeiro, nos oceanos, a gente tem CO2. Já existe, tá? Esse CO2, ele chega lá e reage com a água, né? É um óxido ácido com a água, forma um ácido que a gente chama de ácido carbônico. Essa reação não é uma reação totalmente estável, lembra? Lembra que o ácido carbônico ele fica em equilíbrio com o CO2, com a água, ok. Mas mesmo que isso aconteça, esse ácido, ele naturalmente ioniza. Ele libera íon H+. É uma reação em equilíbrio. Você aprendeu com o Alan. É uma reação em equilíbrio que acontece lá. Então, a minha aguinha lá do mar, ela tem esse equilíbrio aí nela. Tem CO2, reage com a água, forma ácido carbônico, libera íon H+, e assim sucessivamente. Só que o que está acontecendo, né? A gente está cada vez mais liberando CO2 na atmosfera. Então, você está aumentando a quantidade de CO2. Se é uma reação em equilíbrio, eu estou de salto alto, vocês estão me zoando, né? Tá falando que o quadro tá alto? Não, eu que sou baixinha mesmo, eu tô de salto alto, ó. E tô aqui, o quadro lá para cima e eu aqui. Eu aumento a quantidade de CO2. Se é uma reação em equilíbrio, eu mexo no equilíbrio quando eu aumento a quantidade de algo. Quando eu aumento a quantidade de CO2, automaticamente eu preciso consumir esse excesso. Se eu aumento a quantidade de CO2, automaticamente o meu equilíbrio se desloca no sentido de gasto desse CO2. Então, eu aumento a quantidade de ácido. E se eu aumento a quantidade de ácido, naturalmente, eu aumento a quantidade de íons H+. Se eu aumento a quantidade de íons H+, o que acontece com o meu pH? Diminui. Então, o aumento de CO2 também está acidificando os oceanos. Acidificando os oceanos e branqueando os corais. Você, com certeza, já escutou falar sobre o branqueamento de corais. E aí, o branqueamento de corais, óbvio, tem a ver com a temperatura que isso aqui causa na água, mas tem a ver com a acidez também. Então, sempre que você lembrar de acidificação dos oceanos, você lembra do aumento do gás carbônico, tá? Galera, deixa eu tirar um print lá, Renuzito, por favor. Foi? Galera, acabamos. Na verdade, acabamos o cronograma, né? A gente se encontra ainda na semana que vem. Vocês escolheram aí o que a gente quer estudar, o que vocês querem revisar. A gente se encontra na semana de véspera, mas a gente encerrou o cronograma. Encerrar o cronograma é sinal de que tá dando certo. É sinal de que você chegou até aqui. Né? É sinal de que você me acompanhou, é sinal de que a gente enfrentou esse ano, que não foi fácil, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, mas que a gente conseguiu chegar. Chegamos, faltam 3 semanas para a sua primeira prova do Enem. Por favor, não desiste agora. Dá o máximo que você puder de você. São 3 semanas só, né, para a primeira prova, para você falar assim, tá bom, já foi, acabou, foi, né? Tenta não pirar, tenta manter a sanidade mental. Quando você sentir aí que você não tá aguentando, que você tá cansado, cara, respira, levanta, bebe uma água, vai fazer uma coisa que você goste, se dá um tempinho, sei lá, dá uma corrida, não sei. Mas não desiste agora, tá? Lembra, a realização do seu sonho dá força e motivação para a gente continuar, tá? Muito obrigada por você ter estado com a gente ao longo desse tempo todo. A gente se encontra na semana que vem. Vai descansar, vai jantar, vai tomar um banho. Um beijo e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.